Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel. Faremos uma abordagem do tema da lição de número 5 do primeiro trimestre de 2025. Pietismo, reavivamento através da devoção pessoal. Eu creio que o estudo desses movimentos que ocorreram após a reforma, como estudamos na semana passada o puritanismo, é relevante para que nós possamos aprender como que esses movimentos tiveram impacto tanto na reforma quanto nas igrejas que sucederam aquele momento da reforma. Domingo passado fizemos uma abordagem do puritanismo, que foi um movimento que surgiu na Inglaterra, antes do pietismo, portanto, e ele surgiu dentro da igreja anglicana. O que o puritanismo queria era uma renovação dentro da igreja anglicana. O movimento que nós vamos estudar hoje, o pietismo, ele surgiu dentro da igreja luterana, um pouco mais tarde do que o puritanismo. O pietismo ele surge no final do século XVII, início do século XVIII. E o meu propósito ao fazer essa abordagem é apresentar o impacto do movimento pietista na história do protestantismo, com ênfase em suas relações com o pentecostalismo moderno e principalmente nas Assembleias de Deus no Brasil. Olhe que, como eu estava dizendo, o pietismo foi um movimento de renovação espiritual dentro do luteranismo, portanto, na Alemanha que ele se inicia. E ele buscava unir fé, prática, surgido, como eu disse, no final do século XVII e início do século XVIII, com ênfase principalmente na experiência pessoal com Deus, na santidade de vida e no impacto prático da fé cristã. Na verdade, o que o pietismo queria era colocar o cristianismo em prática e não ficar na teoria como ele estava ocorrendo naquele instante, dentro da própria igreja luterana. Os pietistas enfatizavam a experiência pessoal com Deus na prática religiosa e algo mais aliado aos seus objetivos espirituais e teológicos. No contexto histórico, nós podemos, como eu disse, colocar o surgimento do pietismo no final do século XVII, por volta aí do ano 1675. E, como disse também, dentro do luteranismo alemão. Pietismo é um termo que vem do latim pietas, e o significado pode ser piedade ou devoção religiosa ou vida religiosa piedosa, algo dessa natureza. E o pietismo foi claramente uma resposta à decadência espiritual, à frouxidão moral e às disputas teológicas, principalmente entre luteranos e calvinistas. Claro que a Igreja Católica ainda continuava a influenciar a religião na Europa, portanto, dentro das próprias igrejas protestantes, ainda havia um certo ranço do catolicismo. E foi exatamente esse comportamento muito dogmático, eu diria, dos reformadores, principalmente luteranos, que causou essa reviravolta, ou esse interesse de reavivamento dos pietistas. Os pietistas foram liderados no início por Philipp Jacob Spener, quando ele publicou uma obra chamada Pia Desideria, que propôs uma reforma espiritual e prática dentro da igreja luterana. Note, pietismo não foi uma igreja, foi um movimento dentro do luteranismo que procurava reavivá-lo, procurava colocá-lo nos trilhos que a reforma havia iniciado. Eles enfatizaram a leitura pessoal da Bíblia, a santificação e a prática comunitária da fé. Note, 3 bases essenciais para a vida cristã:
leitura da Bíblia, santificação e prática na conduta cristã entre os irmãos. Além do mais, eles buscavam a renovação espiritual e vida devocional. O que significa isso? Os pietistas eles valorizavam uma relação íntima e pessoal com Deus e na vivência da fé. Essa experiência era cultivada por meio de práticas como. Eu vou listar aqui apenas algumas das práticas que eles utilizavam para evidenciar esse desejo de crescimento em comunhão com Deus. Primeiro, estudo intenso e devocional das Escrituras. Isso significava que o estudo da Bíblia para eles era a parte mais importante no processo de crescimento espiritual, no processo de intimidade com Deus. Isso é muito importante porque não há como você desenvolver a vida espiritual dissociada do estudo da Bíblia. Não há como você crescer como um servo de Deus sem o conhecimento da palavra. É a Bíblia que nos separa do pecado. É a Bíblia que nos separa da negligência espiritual. É a Bíblia que nos separa da mornidão espiritual, da frieza espiritual, do conformismo com o mundo, enfim. É a palavra de Deus que é o divisor de águas entre ter uma vida cristã autêntica e uma vida cristã de aparência. Portanto, o estudo intenso e devocional das Escrituras era um dos princípios fundamentais. Depois, oração pessoal e comunitária fervorosa. Amados, isso vai ser tão importante que mais na frente eles vão influenciar os morávios e os morávios vão criar uma reunião de oração que vai durar simplesmente mais de 100 anos sem falhar um dia. Tal a maneira como eles se dedicavam à oração. O pietismo, que, como eu disse, significa santidade, vida santa, era fundamentado no estudo da Bíblia, na devoção piedosa de cada um de seus membros e nesse intenso desejo de orar todos os dias. Uma outra coisa que eles utilizavam era reflexão constante sobre a santidade e a moralidade na vida cristã. Para os pietistas, não havia como ser cristão se a nossa vida não refletisse santidade. Ser santo para o pietismo era algo natural. Não era um esforço que ele tinha que fazer para superar limitações, para evitar certos comportamentos. Não. Para o pietista, a santidade era o principal fundamento que estava assentado sobre o estudo da palavra e a oração. Ainda havia o que é muito importante até hoje, é uma herança que nós temos deles, que é a participação ativa em pequenos grupos de comunhão, ou as collegia pietatis, ou seja, associações piedosas, grupos piedosos, pessoas que se reuniam para manter aquele padrão de santidade. E interessante que para os pietistas, a relação deles com o Espírito Santo não era como nós, os pentecostais, hoje, que buscamos o batismo como uma relação estática. Ou seja, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu atingi o ápice da minha relação com Deus. E para eles, o batismo com o Espírito Santo era o início. Porque para eles a vida cristã só tinha sentido se ela fosse progressiva. Se a cada minuto que eles continuassem na presença de Deus, estudando a Bíblia, orando, procurando viver uma vida santa, eles estavam num crescendo. E era isso que eles buscavam constantemente. E, para eles, essa relação com o Espírito Santo era algo que lhes propiciava
o desenvolvimento do fruto do Espírito naturalmente e uma vida de crescimento espiritual constante. Por isso, eles buscavam a santificação contínua em vez de uma experiência única do batismo com o Espírito Santo. O pietismo via a santificação como um processo contínuo. E é de verdade isso. A santificação, ela nunca será completa aqui. Eles acreditavam que o cristão deveria experimentar o crescimento espiritual diário, refletido em obras e em vida moral elevada. Nós sabemos que entre os processos de crescimento espiritual, do nosso envolvimento com Deus, da nossa relação com Ele, nós temos a regeneração, nós temos a adoção, nós temos o novo nascimento, que é a própria regeneração, nós temos, enfim, várias coisas nas quais nós nos relacionamos com Deus. A santificação é talvez a mais importante dessas relações, porque ela depende do nosso empenho, do nosso zelo, do nosso envolvimento na sua busca. Portanto, a nossa transformação só era evidenciada se nós tivéssemos uma vida piedosa, uma vida santa. Por isso que os pietistas, eles primavam por esses valores. Não que eles fossem fanáticos, mas para eles era natural o desenvolvimento de uma vida de santidade. Ao contrário do pentecostalismo, que muitas vezes associa o batismo com o Espírito Santo a manifestações específicas, como, por exemplo, falar em línguas, os pietistas enfatizavam a transformação moral e espiritual do coração como maior evidência da nossa comunhão com Deus. Para eles, o falar em línguas não era a principal coisa na vida cristã após o batismo com o Espírito Santo. Em alguns casos, eles até entendiam que o falar em línguas era essencial, mas para eles o que realmente demonstrava crescimento espiritual, novo nascimento e comunhão com Deus era um processo de transformação moral contínuo. O batismo com o Espírito Santo no contexto pietista. Veja como era. Embora o pietismo não rejeitasse a obra do Espírito Santo, muito pelo contrário, a relação deles com o Espírito Santo era essencial, eles não colocavam ênfase nas experiências, por exemplo, só de ser batizado, ou manifestações extraordinárias, por exemplo, falar em línguas ou profetizar. Tudo isso havia entre eles, mas não era a prioridade, porque a prioridade para eles era uma vida santa, era uma dedicação e que realmente mostrava que eles tinham uma vida diferente. A presença contínua do Espírito Santo na vida cristã, a regeneração pessoal por conta da influência do Espírito nas suas vidas e, sem dúvida nenhuma, a capacitação para uma vida de serviço e obediência. Irmãos, ser um crente, ser um cristão verdadeiro dentro do pietismo era algo que não podia ser comum. As pessoas não podiam viver de modo comum, como qualquer outra pessoa. Não, era diferente. Talvez exatamente por isso, irmãos, eles tenham legado tantas coisas boas para a igreja do século XXI. Talvez por conta deles, nós tenhamos hoje a oportunidade de ter o que nós temos. E a influência do pietismo na espiritualidade moderna. O que a gente pode ver sobre isso? O pietismo influenciou diretamente movimentos que posteriormente dariam maior ênfase ao batismo com o Espírito Santo, como o movimento de santidade, que vai acontecer principalmente na Inglaterra, o próprio pentecostalismo. Esses movimentos, contudo,
foram, eu diria, reinterpretados pelas igrejas agora, e qual o papel do Espírito Santo nesse movimento. Aí nós especificamente colocamos que uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela falar em línguas estranhas. Uma pessoa só tem capacidade para fazer determinadas coisas se ela for batizada com o Espírito Santo. Por exemplo, nas nossas igrejas, é inadmissível que uma pessoa profetize, por exemplo, sem que ela seja batizada com o Espírito Santo e fale línguas estranhas. E nós precisamos saber que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas é a nossa tradição pentecostal assembleiana de que o batismo com o Espírito Santo ele é necessário para que uma pessoa fale línguas estranhas, para que uma pessoa profetize, para que uma pessoa tenha o recebimento de dons espirituais, como relatado nas Escrituras, tanto em Efésios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Pedro, enfim. Todas as relações do cristão moderno com os dons espirituais passa necessariamente nas nossas igrejas pelo batismo com o Espírito Santo. Então, para o pietista, não. O pietista ele julgava que a relação do cristão com o Espírito Santo estava na sua mudança de comportamento, na sua mudança de vida. Como Paulo disse aos romanos, não se conformem com este mundo, mas se transformem. Como ele disse aos coríntios, quem está em Cristo é uma nova criatura. E isso sim, para os pietistas, era ter uma relação boa com o Espírito Santo. O pietismo, ele surge como resposta à frieza espiritual e às disputas teológicas que dominava a igreja naquela época. Final do século XVII, nós estávamos em plena época de debate entre principalmente arminianos e calvinistas. O arminianismo havia sido derrotado no Concílio de Dort, na Holanda, antes, mas ele não morreu. Ele continuou sobrevivendo a despeito de os arminianos terem sido expulsos da igreja na Holanda. Ao longo da história da igreja, arminianos e calvinistas continuaram esses debates. E o pietismo ele surge exatamente como alguém que diz, olha, isso não tem nada de importante na vida cristã. Então, o que eles condenavam nos debates que estavam havendo naquela época? Justificação pela fé e justificação pelas obras. O calvinismo dizia que a justificação é pela fé, que não tem nada a ver com as obras. Os arminianos já eram o contrário. Diziam que as obras eram importantes e que isso era importante na vida deles. Portanto, essa discussão para os pietistas não tinha o menor sentido. Outra discussão, o livre-arbítrio versus a eleição ou a predestinação. Essa disputa aqui era entre calvinistas também e arminianos, enquanto os calvinistas diziam que a salvação era um dom, era uma graça de Deus e que nós éramos salvos pela graça, os arminianos já diziam que não, que nós éramos salvos porque em algum momento nós escolhemos ser salvos, nós aceitávamos Jesus. Por isso, as igrejas calvinistas não fazem o apelo como fazem as igrejas arminianas. Nós da Assembleia de Deus, por exemplo, no final dos nossos cultos, nós fazemos o apelo. Por quê? Nós consideramos que as pessoas têm a opção de escolher se ela quer ou não a salvação. Os reformados, que são os calvinistas aqui no Brasil, eles pregam a palavra, eles ensinam a palavra, mas a decisão de aceitar ou não Jesus não cabe a quem ouve a palavra. É Deus que escolhe. Essa discussão também era um debate acirrado que havia e os pietistas não queriam isso. Outra discussão dentro deles, autoridade das Escrituras versus a tradição.
Esse debate se dava dentro também, no âmbito também da Igreja Católica. Por quê? Eu disse aqui na lição passada sobre o puritanismo que a Igreja Católica ela tomava suas decisões com base em três pilares. O primeiro era a Bíblia. O segundo era a tradição da Igreja. E o terceiro era o magistério católico, que tomava essa decisão. A Bíblia, tradição e o magistério católico. Os pietistas diziam que isso não tinha muita importância, que, na verdade, essas coisas eram só para atrapalhar a convivência e a vida cristã. Já havia outra discussão também que era relacionada à ceia do Senhor. Aqui havia 3 pontos de vista diferentes dentro da própria Igreja Protestante. Fora o modo como a Igreja Católica celebrava e celebra até hoje a Eucaristia, por exemplo, na celebração da missa. Na Eucaristia, quando o sacerdote, o padre, na celebração da missa, apresenta os elementos da ceia, o pão e o vinho, eles se transformam, eles, como dizem, são transubstanciados. Eles perdem aquela substância de pão e vinho e passam a ser literalmente o corpo de Cristo, a carne e o sangue. Esse debate ele foi muito acirrado dentro daquele período após a Reforma. Só que entre os próprios protestantes havia ainda mais 3 formas de celebração da ceia. Veja só. Lutero, ele defendia a presença real de Cristo na celebração num processo que nós chamamos de consubstanciação. Na consubstanciação, quando nós apresentamos os elementos da ceia, não que eles se transformem literalmente em corpo e sangue de Jesus, mas substancialmente Cristo está presente ali. Por isso, consubstância, ou consubstancial, que ele está ali, a substância dele está ali, embora os elementos pão e vinho continuem sendo pão e vinho, sem mudança nenhuma das suas características. Então, veja, Lutero era a consubstanciação. Aí Zwinglio já tratava a celebração da ceia diferente. Zwinglio, vocês se lembram, ele influenciou a igreja nos Países Baixos, na Holanda, por exemplo. E ali o que acontece? Para ele, a ceia era apenas um memorial e não algo que Cristo estivesse fisicamente ou espiritualmente presente. Era diferente. Os católicos, com a transubstanciação, Jesus estava presente. Os luteranos, com a consubstanciação, Jesus estava essencialmente presente. Já o Zwingli dizia, não, a ceia é um memorial, ela é um ato simbólico. Aí eles celebravam. Já o calvinismo, ele tinha uma posição intermediária. Para ele, havia uma presença espiritual real. Nem era como o luteranismo olhava na consubstanciação, nem como Zwinglio olhava na memorial, no simbolismo. Então, esses debates cansaram os pietistas e eles disseram isso não tem muita coisa a ver. O foco pietista estava na devoção pessoal, na santidade de vida e na aplicação da fé cristã. O pietismo ele renovou a espiritualidade de sua época. Deixou marcas duradouras em movimentos como o metodismo, liderado por John Wesley, o pentecostalismo, que deu origem a vários movimentos depois, e nas igrejas pentecostais no Brasil, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, com cerca de 22 milhões e 500 mil
membros ou seguidores, é a maior igreja pentecostal do mundo. Aqui eu não estou dizendo que a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, ou de Belém, ou da Missão, todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil têm cerca de 22 milhões de seguidores, ou 23 milhões de seguidores. É a maior igreja evangélica brasileira e talvez do mundo. É a maior igreja. Esse nascimento da Assembleia de Deus no Brasil se deu exatamente por influência do pietismo via Estados Unidos, via obreiros que vieram da Suécia, principalmente. Então veja que no processo de surgimento do pietismo, a fé deve ser vivida de forma prática, refletindo transformação interior. Não dá para você querer ser um crente sem uma vida transformada. A valorização da experiência pessoal com Deus. O pietismo, diferente do luteranismo, que era muito ortodoxo, ele queria algo mais dinâmico, algo que colocasse o homem quase falando com Deus. Por isso que vem daí do pietismo essa forma espontânea de oração, essa maneira espontânea de culto a Deus. Hoje as nossas igrejas Assembleias de Deus também estão muito formais, muito dogmáticas, muito, eu diria, cheias de organização. Não pode ter isso, não pode ter aquilo, o culto é assim, o culto é assado, etc. e tal. Para o pietista, o culto era algo natural, espontâneo. Era algo que precisava ser conduzido pelo próprio Espírito Santo. E prioridade às Escrituras em detrimento das tradições e dos dogmas, dos credos que muitos queriam defender. Para eles, o que era relevante era a palavra de Deus, era a vida cristã, era a vida de oração, era a vida de santidade. Isso para eles era o mais importante. Quais os principais objetivos do pietismo? Primeiro, promover uma fé viva e prática em contraste com a ortodoxia fria e intelectualizada da Igreja Luterana. Era isso que eles queriam. Segundo, enfatizar o arrependimento pessoal, a santificação e o crescimento espiritual. Arrependimento pessoal, eu preciso entrar para a igreja pelas portas do arrependimento dos meus pecados. Consequência disso, eu preciso santificar a minha vida e eu preciso crescer espiritualmente. Hoje, a porta de entrada para as nossas igrejas não é mais o arrependimento de pecados, mas é simplesmente o batismo nas águas. Se alguém manifestar desejo de se batizar nas águas, frequentar algumas reuniões das nossas igrejas, essa pessoa está apta para ser recebida como membro da igreja, ao ser batizada nas águas. A partir daí, nada mais é cobrado dela em termos de prática ou de, eu diria, na organização da igreja. Ela é cobrada sim, ela precisa ler Bíblia, ela precisa de orar, ela precisa frequentar os cultos, ela precisa ser dizimista, ela precisa disso ou precisa daquilo. Mas na prática ninguém verifica se houve de fato arrependimento, se houve mudança de vida, se houve uma conduta que esteja demonstrando uma vida diferente. O pietismo não. No pietismo a pessoa precisava enfatizar isso. O pietismo ele objetivava revitalizar a igreja por meio de pequenas reuniões devocionais chamadas de Collegia Pietatis ou assembleias piedosas. Isso era muito importante e a gente vai ver daqui a pouco por que essas assembleias piedosas eram importantes. Outro objetivo era expandir a fé cristã por meio da missão e do serviço social. A missão mais importante para o pietismo era a
pregação da palavra de Deus, era a proclamação do Evangelho. Aqui nesse vídeo não há espaço para a gente discutir como foi a relação da igreja pietista, principalmente na Suécia, com a igreja oficial. A igreja oficial que estou me referindo aqui não é a igreja romana, não. É a igreja protestante da Suécia, a igreja oficial, a igreja luterana, em relação ao comportamento dos pietistas. Algo extraordinário. Mas aqui, infelizmente, o nosso tempo não é suficiente. Então veja que, além disso, eles precisavam se dedicar à oração, à leitura e ao estudo da palavra de uma forma muito dedicada. Agora, veja qual foi o papel do pietismo quando ele se levanta liderado por Jacob Spener. Foi exatamente uma convocação para uma segunda reforma. Aqui no Brasil existe um grupo de obreiros de várias denominações, homens realmente de um nível mais elevado, que pleiteiam de fato uma nova reforma. Porque o nosso cristianismo hoje, ou o nosso protestantismo no Brasil, ele tem deixado muito a desejar por conta da mercantilização do evangelho, por conta da transformação de igrejas em empresas. Isso tem feito com que muita gente reflita e manifeste-se claramente a respeito da necessidade de uma reforma. O pietismo foi uma resposta ao que muitos consideravam uma estagnação espiritual na igreja protestante após a reforma do século XVI. Então veja, nós estamos há um pouco mais de 100 anos, ou mais de 100 anos depois da reforma, e eles já ansiavam por uma reforma. E hoje que nós já estamos há 500 anos da reforma praticamente, nós precisamos, aliás, mais de 500 anos, né? Que a reforma foi em 1517, portanto já estamos há 508 anos da reforma. Precisamos muito mais de rever os nossos caminhos, de rever aquilo que é base da nossa igreja e retomar. Não é eliminar nada, não é criar nada novo, é retomar aqueles princípios e valores antigos. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos seguir. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios para a gente não remover marcos antigos. E é o que nós temos mais feito ultimamente, é remover as marcas que os reformadores no começo deixaram para a gente seguir. E hoje o que nós temos enfrentado é uma crise muito grande dentro da própria igreja evangélica. O pietismo retomou a ênfase reformada na justificação pela fé, na autoridade das escrituras, mas com maior atenção à espiritualidade prática e à vida devocional. É isso que eles pensavam. O pietismo criticava a reforma por ser, em alguns casos, evidentemente, excessivamente intelectual e voltada para disputas teológicas que eu já citei nos itens anteriores, ao invés de promover uma espiritualidade pessoal e prática. O cristianismo era algo muito teórico, como é hoje, irmãos. Infelizmente, nossas igrejas deixaram de contribuir para que as pessoas sejam transformadas para torná-las conformadas. É o contrário do que Paulo disse, por exemplo, aos romanos. Não se conformem. Nós hoje estamos fazendo com que as pessoas se conformem. Estamos apenas servindo de coaches nas igrejas, promovendo mensagens de autoajuda, mas para que as pessoas continuem do jeito que elas estão, buscando apenas êxito na vida, sem nenhuma relação com o crescimento espiritual. Eu queria falar um pouco agora, já partindo para a parte mais final, sobre o pietismo nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. A igreja luterana havia se afastado muito dos princípios da reforma protestante. O século XVII, portanto, 100 e poucos anos depois da reforma, já estava longe daqueles valores tão significativos que Lutero, por exemplo, afixou nas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Aquilo já era passado. A igreja já tinha deixado aquelas práticas. A igreja estava adotando práticas seculares
gerando uma espiritualidade superficial. Amados, olhando para essas atitudes da igreja naquela época, ficamos admirados de como estamos hoje. O pietismo influenciou movimentos como o metodismo e o avivamento nos Estados Unidos, que moldaram o que nós hoje temos de pentecostalismo moderno. Isso foi interessante porque a raiz de todo o movimento de reforma nos Estados Unidos estava na igreja pietista, e principalmente a igreja pietista escandinava. Talvez a gente, por conta de nossa falta de interesse, ou por falta de tempo, ou até por falta de material, nós não nos interessamos muito em aprofundar os nossos estudos nessas relações, mas a gente precisava entender isso. O avivamento da Rua Azusa, ele surge decorrente de muita coisa que estava antes dele, e uma dessas coisas era exatamente a influência do pietismo. Eles pregavam a edificação do homem interior, a santificação como elementos centrais da fé. Portanto, edificação do homem interior e a santificação. Isso era base para o cristianismo que eles pregavam. Ele surge na Alemanha e ele espalha-se principalmente nos países da Escandinávia. Além da Alemanha, claro, ele vai chegar na Noruega, na Suécia, e ele espalha para além dos países da Escandinávia, ele chega na Finlândia, por exemplo, ele vai chegar em outros lugares e vai influenciar positivamente. Mas principalmente a Alemanha e os países da Escandinávia foi onde o pietismo fincou mais suas raízes, e de lá ele influenciou a igreja quase que no mundo inteiro. Qual foi a influência, portanto, da igreja escandinava na igreja brasileira ou no pentecostalismo brasileiro? A gente precisa lembrar que quem deu o início ao pentecostalismo brasileiro foram dois, eu diria, missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Os dois eram homens muito simples, porque eles não eram... O Gunnar Wingre ainda tinha um pouco mais de estudo, mas o Daniel Berg não tinha. Tanto que quando eles chegaram no Brasil, a história conta que o Daniel Berg era o que trabalhava secularmente para poder oferecer ao Gunnar Wingre a condição de se dedicar ao aprendizado, por exemplo, da língua, e a fazer um trabalho mais voltado para o povo da língua portuguesa. Mas olha que esses dois missionários eram suecos, com muita influência também da igreja norueguesa, principalmente. Eles chegaram no Brasil, em Belém, a gente conhece a história de lá. No Belém eles foram inicialmente para uma igreja batista. Quando começaram a proclamar o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, enfim, a atualidade dos dons, eles não foram aceitos na igreja. As questões internas a gente não entra para não criar problemas, ou não estender muito esse vídeo. Mas eles não foram aceitos, saíram os dois com mais alguns irmãos. Ao todo eram cerca de 17 ou 19 irmãos, os números variam de acordo com as fontes. E eles abriram um novo trabalho na residência de um daqueles irmãos e deram o nome naquele trabalho inicialmente de Missão da Fé Apostólica. Esse nome acompanhou esse avivamento que houve lá em Belém até o ano de 1918, quando eles finalmente registraram a igreja com o nome de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Daí para cá, ela só cresceu. E ela se tornou uma igreja brasileira, porque até 1918, até 1930, ela não era uma igreja totalmente brasileira. Ela era uma igreja dirigida por missionários principalmente suecos. Mas na convenção que houve da Assembleia de Deus em Natal, em 1930, lá a igreja passou para a direção de obreiros brasileiros, a ser uma igreja brasileira, a ter a própria convenção, a se organizar. Eu quero listar aqui apenas a título de ilustração do que o pietismo fez com a igreja no Brasil. Eu quero falar aqui de algumas contribuições da igreja pietista escandinava
para o pentecostalismo moderno, incluindo o pentecostalismo no Brasil. Primeiro, ênfase na experiência pessoal com Deus. Relacionamento íntimo com Deus como parte central da fé. Não podia ser essa coisa de, tá bom, tá do jeito que tá e continua normal. Não, você tinha que ter uma experiência pessoal com Cristo. Você tinha que ter esse tipo de relacionamento. Não era simplesmente, eu agora deixei de ser católico, vou ser crente. Não era isso, tinha que ter uma experiência. Segundo, grupos de estudos bíblicos e de oração. Amados, veja uma coisa. Lembra dos grupos que eles criaram lá, Collegia Pietatis? Que era grupos de piedade ou colégio de piedade, grupos piedosos. Esses grupos ali do pietismo foi que deu origem no Brasil ao círculo de oração, ao culto doméstico. Essas atividades que no Brasil até recentemente eram muito praticadas, hoje já não mais. As nossas igrejas hoje, poucas das nossas igrejas têm círculo de oração realmente atuante. Às vezes vai um grupo muito pequeno de irmãos na igreja e oram, etc. Mas o círculo de oração, como deveria ter, não temos mais. Os cultos domésticos já há algum tempo que eles foram abandonados pela maioria das famílias da igreja. Além do mais, eles tinham outras reuniões de oração. Essas reuniões que nós fazemos, por exemplo, a maioria das igrejas Assembleias de Deus tinha até bem pouco tempo um dia da semana em que todos se reuniam para orar. Não era o círculo de oração, era um dia da semana que todos se reuniam para orar. Hoje poucas igrejas têm isso. Também foi uma coisa criada por eles. Outra influência deles foi o sacerdócio universal dos crentes. Veja, nós saímos de uma herança católica, onde a única autoridade em termos de religião era do padre, do bispo, ou sei lá de quem, da autoridade que fosse eclesiástica. O que eles disseram? Todos os cristãos têm acesso direto a Deus sem mediação clerical. Aboliu-se a questão da confissão com o padre, daquele ambiente de uma confissão de pecados. Claro que a confissão de pecados continua importante na vida cristã, mas não nos moldes que elas eram feitas. Por quê? Porque hoje todos nós temos acesso a Deus e podemos falar com Ele. Ainda uma outra influência deles muito importante foi a santificação como estilo de vida. Vida cristã prática e piedosa como evidência de uma fé verdadeira. Isso é muito importante. Além do mais, a questão de missões, evangelismo pessoal, culto na praça, trabalhos de evangelização que a gente faz, por exemplo, ralis de evangelização, tudo isso vem dos pietistas. Não foi uma coisa criada aqui pela Igreja Assembleia de Deus do Brasil ou pelas igrejas evangélicas brasileiras. Uma outra herança deles é a adoração fervorosa e espontânea. Sabe, irmãos, aquele culto em que nós simplesmente orávamos, glorificávamos a Deus de modo natural, espontâneo. Aleluia, glória a Jesus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, frases que eram muito comuns quando nós estávamos cultuando, é uma herança pietista. Os cultos deles eram celebrados assim. E quando Gunnar Wing e Daniel Berg trouxeram a igreja para o Brasil, eles implantaram muito desse culto. Aquela coisa dos irmãos darem testemunho, aquela coisa dos irmãos se levantarem espontaneamente para falar. E, inclusive, sabe, nos cultos antigamente, nas nossas igrejas aqui no Brasil, no dia da ceia ou na véspera da ceia, havia um momento de confissão de pecados, em que cada pessoa se levantava e publicamente dizia para a igreja: olha, eu pequei nisso, ou eu pequei naquilo, e eu quero pedir perdão aos irmãos. A igreja toda se manifestava. Isso é uma herança pietista. E oração intensa, oração contínua, essa coisa de devermos orar, de termos horário para orar, de termos dar valor à oração, é uma herança deles. A ênfase também na nossa relação com o Espírito Santo, não necessariamente o batismo com o Espírito Santo, mas o desenvolvimento de uma prática cristã
tendo o Espírito Santo como principal norteador da nossa conduta. ênfase na renovação da igreja. A igreja, ela precisava rejeitar totalmente o formalismo e buscar um cristianismo que fosse prático, autêntico. Sabe, irmãos, essa coisa de formalidades, de muito cuidado, muito isso e o culto, essas coisas, elas atrapalharam o culto e chegamos onde chegamos. Todas essas influências, eu poderia continuar falando aqui, ajudaram a moldar a espiritualidade pentecostal. A nossa origem pietista nos trouxe tudo isso. E eu queria, já de fato indo para a conclusão, falar de algumas marcas pietistas na Assembleia de Deus, a nossa igreja. Primeiro, ênfase na transformação espiritual e no desejo de proclamar a palavra, que infelizmente está quase se apagando no nosso meio. O sentimento na experiência cristã. Eu tive um encontro com Cristo. Eu ouvi o que Cristo falou comigo. Essa é uma experiência pietista. A participação ativa dos leigos no ministério. Isso aí vem principalmente da igreja sueca. Porque a igreja pietista não concordava com aquela formalidade da igreja oficial da Suécia. O culto doméstico, como eu disse, ao círculo de oração, cultos ao ar livre, tudo isso vem do pietismo. E o pietismo, irmãos, ele nos ensina que a espiritualidade cristã deve ser mais do que ritual ou debate teológico. Nós não podemos esquecer disso. A espiritualidade vai além dessas atitudes nossas. A espiritualidade cristã deve ser vivida de forma prática, pois, na realidade, nós precisamos de evidenciar nossa devoção pessoal e isso se tornar influência lá fora no meio social. É isso que nós precisamos. O pietismo buscou reavivar a igreja luterana. Eles queriam reavivar aquela igreja. Trazer de volta aquele desejo que Lutero manifestou quando publicou as 95 teses na capela de Wittenberg. Hoje, nós somos desafiados a buscar um reavivamento em nossas igrejas e em nossas vidas pessoais. O nosso lema deveria ser: Senhor, comece a avivar a sua igreja e começa na minha vida, começa comigo. Em tempos de crescente indiferença espiritual, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos aqueça os corações e nos mova para uma vida de santidade completa na presença de Deus. E eu quero, sabe, irmãos, propor aqui algumas aplicações para cada um de nós. Primeira, decida. Cabe a você. Decida cultivar uma vida devocional consistente. Dedique tempo diário para estudar a Bíblia e para orar, permitindo que Deus transforme você de dentro para fora. É isso que precisamos. Segundo, a santidade não pode ser uma retórica em nossas vidas. Não. Busque viver de forma coerente com os princípios bíblicos em todas as áreas da vida, especialmente quanto à santidade. Valorize a comunhão entre os irmãos. Participe ativamente dos trabalhos na igreja. Envolva-se, seja útil, participe. Não seja apenas alguém que vem para a igreja, seja alguém que é membro da igreja de verdade. E, finalmente, nós precisamos refletir sobre o impacto que a nossa fé
está tendo na sociedade? Que tipo de influência nós estamos tendo sobre as pessoas que estão lá fora? Seja uma pessoa que transforme vidas, que ajude a mudar vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde.